O Japão é um arquipélago envolto em mistérios, mitos e tradições milenares. Sua história começa muito antes dos samurais e dos imperadores divinos. Para entender o Japão de hoje, precisamos voltar às suas origens, mergulhando em um tempo onde a névoa do passado se mistura com lendas ancestrais. As primeiras evidências humanas no Japão datam de cerca de 30 mil anos atrás, quando pequenos grupos de caçadores-coletores chegaram às ilhas. Mas foi por volta de 14 mil a.C., durante o período Jomon, que surgiu a primeira cultura japonesa de fato. O nome Jomon significa marca de corda, referência à cerâmica característica desse povo, decorada com padrões trançados. Eles viviam da pesca, caça e coleta, e já começavam a construir aldeias rudimentares. Por volta de 300 a.C., o Japão passou por uma transformação com a chegada dos povos Yayoi, vindos da Ásia continental. Diferente dos Jomon, os Yayoi dominavam a agricultura, especialmente o cultivo do arroz, e introduziram o ferro e o bronze. Esse novo conhecimento revolucionou a sociedade, criando hierarquias, aldeias maiores e conflitos territoriais. Foi o embrião dos primeiros reinos japoneses. Por volta do século III d.C., os registros chineses já mencionavam um misterioso país de Wa, formado por pequenos reinos em guerra. Dentre eles, destacava-se o reino de Yamatai, governado por uma mulher chamada Rainha Emiko. Ela era uma sacerdotisa que usava rituais e diplomacia para manter a ordem, sendo reconhecida até pelo imperador da China. Aqui também nasce uma das marcas mais profundas do Japão, o Shintoísmo. Diferente de outras religiões organizadas, o Shintoísmo não tem um livro sagrado ou um fundador. Ele é baseado no culto aos kami, espíritos da natureza e ancestrais divinizados. Montanhas, rios, árvores e até objetos podem ter um espírito sagrado. Essa crença moldaria a identidade do Japão pelos séculos seguintes. Com o tempo, um clã começou a se destacar entre os demais, os Yamato. No século IV, eles iniciaram um processo de unificação das ilhas, derrotando rivais e estabelecendo a base do que viria a ser o Japão imperial. O imperador, descendente direto da lendária deusa do Sol, Amaterasu, tornou-se o centro do poder político e religioso. Foi também nesse período que o Japão começou a se inspirar na China e na Coreia. O sistema de escrita, a burocracia e o budismo chegaram através desses vizinhos, trazendo profundas mudanças culturais. No século VI, uma nova religião chegou ao Japão vinda da Coreia, o budismo. No início, ele encontrou resistência dos sacerdotes shintoístas, que temiam perder poder. Mas não demorou para que o budismo conquistasse a nobreza, especialmente o poderoso príncipe Shitoku, um dos primeiros grandes estadistas do Japão. Shitoku não só adotou o budismo, mas também trouxe a escrita chinesa e organizou um governo inspirado no modelo da China. Ele estabeleceu o primeiro código de leis e incentivou o uso do calendário chinês. Foi um momento de aprendizado intenso, em que o Japão começou a se moldar como uma civilização estruturada. Após a morte de Shitoku, o Japão passou por uma reforma radical no século VII, conhecida como Reforma Taika. O imperador passou a ser visto como um verdadeiro monarca absoluto, e as terras foram nacionalizadas, seguindo o modelo chinês. A capital foi transferida várias vezes, até que, no século VIII, surgiu a primeira grande cidade imperial, Heian-kyo, hoje conhecida como Kyoto. Foi nessa época que a cultura japonesa começou a ganhar identidade própria, afastando-se aos poucos da influência chinesa. O shintoísmo e o budismo passaram a coexistir, as artes e a literatura floresceram, e a corte imperial se tornou o centro de um mundo sofisticado, cheio de rituais e poesia. O período Heian do ano de 794 a 1185 é muitas vezes chamado de Era Dourada da cultura japonesa. Foi quando surgiram clássicos como o Conto de Genji, a primeira grande obra literária do Japão, escrita por uma mulher, Murasaki Shikibu. Mas, enquanto a corte imperial vivia em um mundo de luxo e poesia, o poder real começou a escapar das mãos do imperador. Grandes clãs aristocráticos, como os Fujiwara, passaram a dominar a política, manipulando os imperadores e controlando o governo. Era o começo do enfraquecimento da autoridade imperial e a ascensão de uma nova força, os guerreiros samurais. No final do século XII, dois grandes clãs militares disputavam o controle do Japão, os Taira e os Minamoto.
O conflito entre eles ficou conhecido como Guerra Genpei, de 1180 a 1185, um dos momentos mais icônicos da história japonesa. Os Taira dominavam a corte imperial, mas os Minamoto, liderados por Minamoto no Yoritomo, reuniram um exército de samurais e os derrotaram. Essa vitória mudou tudo. Yoritomo não apenas destronou os Taira, mas também assumiu o poder real, estabelecendo o primeiro governo militar do Japão, o Shogunato Kamakura. Agora, o Japão era governado por um shogun, o comandante supremo dos samurais, enquanto o imperador se tornava uma figura simbólica, sem poder real. O sistema feudal estava oficialmente instaurado. Foi nesse período que o conceito de Bushido, o código de honra dos samurais, começou a se solidificar. O Bushido pregava lealdade, disciplina, coragem e devoção ao senhor feudal. Para um samurai, a maior desonra era ser capturado ou desobedecer seu mestre, por isso, muitos recorriam ao seppuku, ritual de tirar a própria vida, para poder preservar sua honra. Os samurais tornaram-se a classe dominante e sua influência duraria séculos. Mas o Japão ainda enfrentaria desafios gigantescos, como as tentativas de invasão por um dos maiores conquistadores da história. No século XIII, o Japão foi ameaçado pelo maior império que o mundo já viu, o Império Mongol. Kublai Khan, neto de Gengis Khan e governante da China, exigiu que o Japão se rendesse. O shogunato recusou, e em 1274, os mongóis invadiram. Os japoneses, apesar da bravura dos samurais, estavam em desvantagem. Mas, surpreendentemente, uma tempestade destruiu grande parte da frota mongol. Kublai Khan tentou de novo em 1281, e mais uma vez, um furacão dizimou sua armada. Os japoneses chamaram essa tempestade de kamikaze, ou vento divino, acreditando que os deuses haviam protegido o Japão. As invasões foram repelidas, mas o custo da guerra enfraqueceu o shogunato Kamakura, que acabou caindo algumas décadas depois. Nos séculos seguintes, o Japão entrou em um período de guerra civil conhecido como período Sengoku, de 1467 a 1603, onde senhores feudais, chamados de daimyos, lutavam entre si pelo controle do país. Foi uma época caótica, mas que também trouxe algumas das figuras mais lendárias do Japão. Oda Nobunaga, de 1534 a 1582, o Conquistador. O primeiro grande líder dessa era foi Oda Nobunaga, um senhor feudal ambicioso e implacável. Ele foi um dos primeiros a usar armas de fogo no Japão e conquistou várias províncias. Seu lema era simples: se o pássaro não canta, mate-o. Ele não aceitava resistência. Mas sua ambição foi interrompida quando um de seus generais o traiu, forçando Nobunaga a cometer seppuku. Mesmo assim, seu legado abriu caminho para a unificação do Japão. Toyotomi Hideyoshi, de 1537 a 1598, o estrategista. Após a morte de Nobunaga, seu general mais brilhante, Toyotomi Hideyoshi, assumiu o comando. Nascido em uma família camponesa, ele subiu ao poder com inteligência e estratégia. Hideyoshi conseguiu unificar quase todo o Japão e até tentou invadir a Coreia e a China, mas não teve sucesso. Seu maior erro foi não garantir um sucessor forte. Após sua morte, o Japão voltou ao caos. Tokugawa Ieyasu, de 1543 a 1616, o grande pacificador. O homem que finalmente estabilizou o Japão foi Tokugawa Ieyasu. Ele derrotou seus rivais na Batalha de Sekigahara, 1600, e se tornou shogun em 1603, estabelecendo o shogunato Tokugawa, que governaria o Japão pelos próximos 250 anos. Ieyasu fechou o Japão para o mundo, temendo a influência dos europeus e dos missionários cristãos. Ele impôs um sistema rígido de controle social, garantindo paz e estabilidade. Com Tokugawa no poder, o Japão entrou em um período de paz e isolamento, mas também de grande desenvolvimento cultural. A classe samurai tornou-se burocrática, e a sociedade ficou extremamente hierárquica. Mas essa paz não duraria para sempre. No século XIX, os navios ocidentais bateriam à porta do Japão, exigindo a abertura do país e forçando uma transformação radical. No ano de 1853, os japoneses viram algo que nunca tinham visto antes. Enormes navios a vapor, negros de fuligem, surgiram no horizonte da Baía de Edo, atual Tóquio.
Eram comandados pelo Comodoro Matthew Perry, enviado dos Estados Unidos. Os americanos tinham uma proposta, ou melhor, uma exigência, que o Japão abrisse seus portos para o comércio internacional. Os Tokugawa não tinham escolha. Suas forças militares, baseadas em espadas e arcos, não poderiam enfrentar os canhões ocidentais. Em 1854, o Japão assinou o Tratado de Kanagawa, abrindo suas portas ao comércio estrangeiro. Era o fim do isolamento. Mas essa abertura gerou uma crise interna. Muitos samurais e líderes tradicionais viram isso como uma humilhação e começaram a se organizar para derrubar o shogunato. Em 1868, os opositores do shogunato Tokugawa conseguiram o que queriam, restauraram o poder do imperador, um jovem de apenas 15 anos chamado Imperador Meiji. Começava a Era Meiji, um período de reformas profundas. Os líderes da restauração Meiji sabiam que, para evitar o destino da China, que estava sendo colonizada pelas potências europeias, o Japão precisava se modernizar rapidamente. Eles iniciaram uma série de mudanças radicais. Primeiro aboliram o feudalismo e desmantelaram a classe samurai, substituindo-a por um exército nacional moderno, baseado no modelo prussiano. Segundo, criaram um governo centralizado, acabando com o sistema de senhores feudais, daímios. Terceiro, industrializaram o país, trazendo engenheiros e especialistas da Europa para modernizar fábricas, ferrovias e comunicações. Por fim, adotaram um novo sistema educacional, inspirado no Ocidente, para formar cidadãos preparados para a nova era. Foi um choque para muitos japoneses, especialmente para os samurais, que perderam seu status e poder. Alguns resistiram, como o lendário Saige Takamori, que liderou a rebelião de Satsuma em 1877, um último suspiro da classe samurai antes de ser completamente extinta. O Japão não era mais um país feudal. Em poucas décadas, havia se transformado em uma nação moderna. Mas ainda faltava algo para provar seu novo poder, uma guerra. No final do século XIX e início do XX, o Japão começou a testar sua força militar contra seus vizinhos. E os resultados surpreenderam o mundo. A Primeira Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895, o Japão derrotou a China e tomou o controle da Coreia e Taiwan. Pela primeira vez, uma nação asiática mostrava poder militar contra os chineses. Na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905, a maior surpresa veio quando o Japão enfrentou a Rússia, uma potência europeia, e venceu. A marinha japonesa destruiu a frota russa em Tsushima, e o mundo percebeu que o Japão agora era uma potência. Com essas vitórias, o Japão passou a ser tratado como um grande império, sendo respeitado e temido pelas potências ocidentais. Mas essa rápida ascensão também criou uma mentalidade expansionista, que acabaria levando o país a um dos capítulos mais sombrios de sua história. Agora, como uma potência imperial, o Japão começou a expandir seu domínio na Ásia. Em 1931, invadiu a Manchúria, na China, e em 1937, iniciou a Segunda Guerra Sino-Japonesa. O exército japonês cometeu brutalidades terríveis, como o massacre de Nanquim, um dos episódios mais violentos da guerra. Mas o grande confronto ainda estava por vir. Em 1941, o Japão atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, arrastando os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial. Nos anos seguintes, o Japão conquistou vastos territórios no Pacífico, mas enfrentou resistência feroz dos aliados. O fim veio em 1945, com as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu, e sua era imperial chegou ao fim. Após a guerra, o Japão foi ocupado pelos Estados Unidos, que ajudaram a reconstruir o país. A nova Constituição japonesa, escrita em 1947, aboliu o militarismo e transformou o Japão em uma democracia pacífica. Nos anos seguintes, o Japão passou por um verdadeiro milagre econômico. Com investimentos em tecnologia e educação, tornou-se uma das economias mais fortes do mundo. Marcas como Sony, Toyota e Nintendo se tornaram símbolos desse novo Japão. O Japão saiu de um sistema feudal para se tornar um império, passou por guerras devastadoras, foi reconstruído e hoje é uma das nações mais desenvolvidas do mundo.
É um país que soube equilibrar tradição e modernidade, mantendo suas raízes culturais ao mesmo tempo em que se tornou um centro de inovação global. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário e sugestões de temas para vídeos. Até mais!